Amém, meus irmãos, graça e paz. Louvado seja Deus por estarmos aqui nesta manhã, nos alegrando na presença de Deus, celebrando o nome santo do Senhor. Vamos continuar buscando a Deus através da Sua palavra, ouvindo a Sua voz, meditando naquilo que o Senhor quer nos falar nesta manhã. Não vamos demorar, eu vou passar de meio-dia, irmãos. Eu sei que os irmãos estão esperando ali um pouquinho. Nós vamos banquetear um pouco agora a palavra do Senhor. Como temos o nosso tema, falando da presença de Deus no meio da igreja, esse tema foi subdividido. Hoje pela manhã nós queremos falar sobre a presença de Deus no Israel do Antigo Testamento. Para isso nós queremos convidá-los a abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo de número 40. Êxodo 40, a partir do versículo de número 34 até o final, 38. Fiquemos de pé, façamos a leitura. Os irmãos acompanhem das versões que têm em mãos. Estarei fazendo essa leitura e os irmãos acompanhando. Diz a palavra do Senhor: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Oremos. Pai bendito, nós te bendizemos, Deus. Te louvamos, Pai, pelo privilégio que temos de adentrarmos a tua presença por meio de Jesus Cristo, teu Filho amado. De sabermos, ó Deus, que diante de ti não seremos consumidos pela tua infinita graça, pelo teu amor que nos comprou através do sangue de Jesus Cristo. Por isso, Deus, podemos nos alegrar em tua presença, nos satisfazer no Senhor, porque o Senhor assim, ó Pai, tem nos perdoado e nos acolhido como filhos. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a viver em santidade, em piedade, em louvor ao teu santo nome, e assim desfrutarmos cada vez mais a tua santa e gloriosa presença. Nós te oramos nesta manhã e rogamos a tua bênção sobre nós, no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, meus irmãos. A presença de Deus no Antigo Testamento. Meus irmãos, no paraíso nós encontramos Adão e Eva em perfeita comunhão com Deus. Depois de ter criado todas as criaturas e de ter colocado Adão e Eva no jardim do Éden, Deus andava no paraíso. Deus visitava Adão e Eva todas as tardes ali no paraíso. Deus tinha feito o homem à sua imagem e semelhança para ter um relacionamento com Ele, para ter comunhão com este homem. Posteriormente, durante o tempo dos patriarcas, nós observamos uma intensa presença de Deus com seus escolhidos. Todavia, percebemos que é sempre uma presença passageira. Ele lhes promete sua ajuda, promete sua proteção, dá esperança
aliança para o futuro, através das suas promessas, mas não fica constantemente com eles e no meio deles. Os irmãos vão ver isso na vida dos patriarcas, Abraão, Jacó, Isaac, enfim, todos aqueles que posteriormente, após a queda do homem, tiveram esse contato com Deus. A situação, meus irmãos, vai mudar radicalmente no tempo de Moisés. Deus decide habitar no meio do seu povo através do seu santuário. É por isso que Deus ordena que Moisés construa, faça um tabernáculo, um santuário. Posteriormente vai se tornar o templo em Israel. Então ele ordena a construção da tenda da reunião e da arca da aliança. Esta presença permanente encontra a sua realização plena ali no Antigo Testamento na conclusão da construção do templo. O templo é então o lugar onde Deus está morando permanentemente entre o seu povo, onde os homens podem encontrá-lo e onde ele ouve as suas orações. Vocês não sabem muito bem, isso era uma visão muito clara para os judeus. Por isso que quando Jesus encontra com aquela mulher lá, é no monte ou é em Jerusalém? Porque os judeus dizem que é em Jerusalém, que era no templo que Deus ouvia a oração destes homens. Foi lá que o Senhor marcou um encontro com eles, no meio do seu povo, e vivia no meio do seu povo. E é interessante, meus irmãos, nós notarmos que Jesus Cristo, ele faz uma analogia entre o templo de Jerusalém, aquele templo físico, e o seu corpo. Lá em João 2,19 ele diz: destrua este templo e em 3 dias eu o ressuscitarei. Ele não estava falando do templo físico, mas de si, do seu corpo, da sua morte. 3 dias ele passaria na terra. Em Jesus encontramos a plenitude da presença de Deus entre nós. Em Cristo. Cristo, nós temos a plenitude de Deus entre nós, no nosso meio, em nossas vidas. Ele apresenta o seu sacrifício no verdadeiro tabernáculo, como diz Hebreus, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então Cristo nos apresenta de fato diante de Deus, o nosso Deus. Deus vive verdadeiramente entre nós, habitando no meio do seu povo, no meio da sua igreja, através de Jesus Cristo, pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Nós temos o privilégio de desfrutarmos de uma presença constante de Deus. E quando nós olhamos esses relatos bíblicos, considerando a intenção pedagógica de Deus no Antigo Testamento, podemos ver o progresso da presença de Deus. Ele intencionalmente aumenta a sua presença entre o seu povo durante o tempo do Antigo Testamento, até que encontre sua plena realização na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas voltemos aos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Após a queda, meus irmãos, vemos Deus expulsar o homem da sua presença, simbolizada ali na expulsão do paraíso. Ele expulsa Adão e Eva do paraíso. Todavia, Deus não abandonou o homem. Providenciou um encontro através dos sacrifícios expiatórios de animais. Foi isso desde o princípio. Quando o homem perde essa comunhão com Deus, Deus restaura essa comunhão através do sacrifício. Os homens poderiam encontrar-se com Deus não da mesma forma que os primeiros pais, mas agora através de rituais figurativos.
pessoa e obra de Jesus Cristo. Daquilo que Jesus viria fazer ainda, estava sendo prefigurado no sacrifício daqueles animais no Antigo Testamento. Dessa forma, vimos Abel apresentar melhor oferta do que o seu irmão Caim. Os irmãos sabem muito bem disso. Abel apresentou o sacrifício, Caim não, apenas o fruto do campo. Já que o mesmo seria preceitos divinos de se religar com Deus. No decorrer da descendência encontramos Enoque, Noé, homens que andavam com Deus e assim desfrutavam de sua presença. Lembrem-se que eles não têm mais acesso a Deus como tinha Adão antes da queda. Tudo era através dos sacrifícios. A partir de Abraão, meus irmãos, algo acontece. Deus não apenas fala, veja a progressividade desta comunhão, desse relacionamento, dessa forma de Deus atuar e agir no Antigo Testamento. Deus apenas não fala a Abraão, mas ele aparece. Ele aparece a Abraão. Os patriarcas encontram Deus num determinado lugar, onde eles constroem um altar e oferecem sacrifício. Os lugares, ou alguns lugares mais importantes que nós encontramos no Antigo Testamento das aparições de Deus são Siquém, Betel, Beceba, onde foram construídos alguns altares naqueles lugares, onde aqueles homens, aqueles patriarcas tiveram uma visão celestial, uma visão de Deus. E aí, meus irmãos, continuando aquilo que Deus começou em Abraão, fazendo uma promessa específica de que nele seria bendito todas as famílias da terra, separando a partir dele uma nação, um povo. A Isaac, na sua descendência prometida, Deus diz: não desça ao Egito, fique na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu. Estarei ou serei contigo. Essa expressão que diz um acompanhamento pessoal, que indica todo o compromisso que Deus assumiu com a aliança que fez com Abraão, na pessoa ali de Isaac, que era filho da promessa. Ele pessoalmente acompanharia Isaac para garantir o cumprimento da aliança que ele mesmo fez com Abraão. Pouco depois, Deus aparece de novo e promete: não temas, porque eu sou contigo. Deus continua a estar com Isaac. Ele, por sua vez, responde construindo um altar e invocando o nome de Deus. A história continua de maneira semelhante com Jacó. Ele tem uma visão de Deus. Ele vê uma escada e os anjos de Deus subirem e descer por ela. Depois da visão, batiza o lugar de Betel. Betel, aqui está Deus. Deus está presente nesse lugar. Ele ouve as seguintes palavras: eis que estou contigo. Olha novamente Deus repetindo as mesmas coisas na vida dos patriarcas. Assim Jacó reconhece que Deus está ali e ergue aquele altar naquele lugar. Quando chegamos a Moisés, a situação muda. Tudo parece começar com mudança. Moisés tem uma visão de Deus. Deus aparece na sarça. Todavia, meus irmãos, além das expressões já conhecidas, também ditas a Moisés: eu serei contigo, a minha face irá contigo, encontramos o seguinte, está registrado no texto sagrado: com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à
santidade. Tu introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhastes, ó Senhor, para a tua habitação. No santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram, o Senhor reinará para todo sempre. Está lá em Êxodo capítulo 15. Agora Deus passa a falar que terá um lugar para a sua habitação no meio daquele povo. Diferente do que acontecia com os patriarcas mais atrás. Veja a progressividade desta relação e desta comunhão que Deus vai fazendo com os homens, até chegar isso plenamente em Jesus Cristo, alcançando todas as famílias da terra, na pessoa bendita do nosso Senhor. Então, o chamado David Sconger, ele comenta esse texto, dizendo o seguinte: este é o anúncio de uma morada fixa de Deus no meio do seu povo. A expressão lugar para a tua habitação encontra-se no Antigo Testamento somente neste lugar e na oração de Salomão por ocasião da dedicação do templo. Então isso é muito significativo. Deus passa, a partir daquele momento, dizer que estaria no meio do povo, simbolizado através ali daquele santuário. Esta é a novidade que começa com Moisés. Deus começa a habitar no meio do seu povo. Podemos dizer que a presença de Deus se intensifica a partir ali de Moisés. Não se trata mais somente de uma presença viva e eficaz, mas passageira, como acontecia antes, de Deus que ajuda e protege o seu povo. É agora uma presença estável, pela qual Deus está sempre presente. Mas uma tal presença necessita também de um lugar especial onde possa se realizar. Então, Deus ordena a construção da tenda do encontro, pois Ele não quer habitar nos montes, mas está no meio do seu povo. É o que nos diz Êxodo no capítulo 25. Deus dá indicações bem claras como Moisés deve construir o santuário, segundo tudo que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Toda uma orientação de Deus foi dada a Moisés. Deus quer morar no meio do seu povo. Deus tem prazer em estar conosco. E é por isso que Ele enviou o seu Filho, para manter esta ligação conosco, com os seus filhos, com os seus eleitos, com os seus escolhidos. Deus queria habitar no meio de Israel, no meio do povo, trazendo o povo à sua presença. Deus quer nos trazer à sua presença. Deus nos convoca à sua presença. Deus tem prazer que nós nos acheguemos à sua presença. A morada naquele momento ainda não era fixa, porque o povo ainda estava caminhando no deserto. Mas Deus quer estar com eles por onde eles forem. Deus quer estar com você, por onde quer que você vá. Deus quer estar acompanhando você. Ele chama você para estar sempre em sua presença. Ele está habitando no nosso meio e em nós pelo seu Espírito. Esta é a promessa dada ali em Atos a nós e a todos a quantos o Senhor chamar. A presença real de Deus. Ele tem esse desejo de trazer. Foi por isso que Deus construiu ou ordenou a construção do tabernáculo em Israel, para estar no meio do seu povo. Essa tenda é chamada tenda do encontro. Bem sugestivo isso. A tenda do encontro com Deus.
estar na presença de Deus. É a tenda chamada também a tenda da assembleia, onde o povo se reúne. A tenda da reunião, da congregação, para estar na presença de Deus. Como Deus nos chama a este culto público, meus irmãos. Como Ele quer que nós estejamos publicamente reunidos, congregados, para adorar e buscar a sua face. Quando o povo de Deus está reunido, congregado, buscando a face do Senhor, o Senhor fala ao seu povo. O Senhor se comunica com o seu povo. A tenda da reunião, a tenda do encontro, era de fato o lugar onde Deus conversava com Moisés face a face. É o que diz Êxodo capítulo 33. Lhe falava boca a boca. É o que nos diz Número capítulo 12. A tenda abriga a arca que contém o testemunho. A tenda é a morada de Javé, do Deus Todo-Poderoso, que se manifesta acima da arca. Está lá em Êxodo capítulo 25, 36 também. Deus também ordena a fabricação desta arca da aliança, simbolizando algo muito propício. A arca era um sinal visível da presença pessoal de Deus, que estava lá na terra, estava lá no santuário. Testemunha de sua aliança, e o lugar onde ele recebia as expiações, e onde eram feitas as comunicações divinas. Deus estava presente porque havia eleito Israel como seu povo. Ele havia dado os mandamentos que estavam guardados na arca. Além das 2 tábuas da aliança, a arca continha uma urna contendo maná e o bordão de Arão, aquele que floresceu. A arca era coberta pelo propiciatório, feito de ouro puro, com 2 querubins que cobriam a arca com as suas asas. E Deus disse a Moisés: ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Estava lá o propiciatório. Isso é muito sugestivo. Não é por acaso que Deus quer falar de cima do propiciatório, porque a presença de Deus exige sempre a purificação de pecados. Havia todo um simbolismo. Estar na presença de Deus é preciso ter os pecados expiados. E aquele simbolismo retrata bem o sacrifício de Jesus, que se ofereceu neste altar de Deus, para remir, para redimir, para lavar as nossas vidas, e nos dá esse privilégio de adentrarmos a presença de Deus. E foi assim, meus irmãos, que Moisés podia falar face a face com Deus, pela misericórdia divina que perdoa os pecados através daquele sacrifício no altar. A arca, aquele propiciatório, estava simbolizando de fato o sacrifício perfeito de Cristo oferecido a Deus em nosso favor, para perdão de nossos pecados. Observe bem todo este ritual e a exigência de Deus para se comunicar, estar e receber este povo. Deus está presente como o Deus da graça e Deus do perdão. Tudo que ele fala com Moisés é com misericórdia e graça. Por isso que a arca como propiciatório estava ali representando exatamente
esta graça, Deus fala de cima do corpo expiatório, ou seja, através do perdão pelo sacrifício. Perdão dado graciosamente, misericordiosamente àqueles que atendem à sua presença. Meus irmãos, posteriormente, depois que Israel se estabeleceu na terra prometida, com muitos anos depois, chegamos à construção do templo em Jerusalém. O rei Davi, ele começa a preparar a construção do templo. Ele fixou o projeto do templo, fez o inventário de sua mobília, reuniu os materiais para a construção, enfim, os lingotes de ouro para os objetos sagrados, formou as equipes de trabalhadores, regulou as instruções do clero, daqueles que iriam servir no templo, fez tudo, só não fez a construção. Isso ficou para Salomão. O rei Salomão termina o projeto planejado pelo seu pai. Deus não havia permitido Davi construir o templo, mas ele planejou tudo ali. No dia da consagração do templo, Deus toma posse do seu santuário. Tendo o sacerdote saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada. Preste atenção que o Salomão está orando ali. Lugar para a tua eterna habitação. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi, meu pai. Mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenda, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, no qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ao mesmo tempo que Salomão consagra e apresenta aquele templo a Deus, e que diz que Deus vai habitar no meio daquele povo, estará ali, é uma casa do Senhor, onde Deus se revela, onde Deus fala, onde Deus se comunica. Ele reconhece, ele sabe que Deus está limitado ao templo feito por suas mãos. Tudo isso era figura, meus irmãos, apontava para algo mais excelente, como a gente deu o texto de Hebreus, em que Jesus se apresenta diante do Senhor, no templo de Deus, o céu. O templo de Salomão, ele foi o centro religioso de Israel. Deus quis um único lugar para a sua bênção. Isso nos diz muita coisa a respeito da reunião das igrejas também, da nossa reunião. É por isso que um crente não pode simplesmente dizer: Deus está em qualquer lugar, não preciso ir para a igreja, não preciso me reunir. Salomão reconhecia isso. Ora, isso aqui, Deus não cabe nesse lugar, mas Ele vai habitar neste lugar. Ele vai se comunicar neste lugar. Ele vai falar conosco neste lugar. Era o lugar do encontro. É por isso que no Novo Testamento nós somos convocados a nos congregarmos, a nos reunirmos para buscar a presença de Deus. É o nosso encontro como igreja, como corpo de Cristo, como a noiva do Cordeiro. Nós precisamos entender essas figuras para sabermos sim que de fato Deus está conosco em qualquer lugar. Nós podemos buscar a Deus na nossa casa, no nosso quarto, em qualquer
para o encontro com Ele solene. Como era aqui. Deus quis um lugar para a sua habitação. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscarei o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor. Nós não precisamos ir para o templo lá em Jerusalém mais. Mas o modelo de chamado ao encontro continua. Nós precisamos reunir uns aos outros para buscar a Deus por meio de Cristo. Nós não precisamos ir lá em Jerusalém levando um cordeirinho para oferecer diante do Senhor. Mas aqui reunidos diante de Deus, o altar do sacrifício, Filho de Deus, Jesus Cristo, nos permite uma comunhão plena, de satisfação, e que Deus tem prazer em nos ouvir e de nos responder. Meus irmãos, quando nós olhamos esses fatos, nós aprendemos que quanto mais Deus se manifesta no meio de sua igreja, preste atenção. Quanto mais Deus se manifesta na sua igreja, mais nós teremos o desejo de buscar a sua face, de estarmos na sua face, de desejarmos o Senhor. O texto continua dizendo: vosso Deus reservou um lugar ali para habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo que eu vos ordeno: os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. Tudo deveria estar aqui. Ora, Israel estava espalhado. O templo estava em Jerusalém. Era lá certas coisas que deviam ser feitas. Nem tinha coisas que o povo poderia fazer, né? Mas tinha festas específicas que teriam que subir. Todos teriam que ir a Jerusalém. Aquele lugar servia para o povo aprender a temer a Deus. Naquele lugar deveria se oferecer a Páscoa. Também as primícias de todos os frutos só podiam ser oferecidas ao Senhor naquele lugar. Aquele lugar escolhido para a habitação de Deus era o templo em Jerusalém. O que disse Davi? O Senhor Deus de Israel deu paz ao seu povo e habitará em Jerusalém. O mesmo afirma Salomão. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em nuvem espessa, como eu citei, edificarei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna paz. Por isso, meus irmãos, Deus está no meio do seu povo e cuidará dos seus, como ele diz: e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. A fé na presença de Deus no seu tempo era a razão do culto que lá era celebrado. Vou repetir: a fé na presença de Deus no seu tempo era a razão do culto que lá era celebrado e das orações daqueles que lá estavam. O rei Ezequias, quando subiu ao templo, ele orou dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins,
Tu somente é o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Esta fé, meus irmãos, na presença de Deus, no seu templo, exprime-se também muitas vezes nos salmos. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Está lá no Salmo 27. Sabemos do tempo dos profetas que esta presença de Deus no templo depende da fidelidade do povo. Se o povo não guardar a aliança, Deus não permanecerá no templo. Veja o que nos diz Jeremias: mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeste todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos e não me respondestes, farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló, lançar-vos-ei da minha presença, uma rugia a todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de fé. Deus está dizendo: olha, eu vou rejeitar vocês, porque vocês não estão fazendo tudo errado, não estão ouvindo o que eu estou falando para vocês, não estão ouvindo a minha palavra, não estão seguindo os meus mandamentos. Deus requer fidelidade do seu povo. O templo simbolizava isso, chamava o povo a temer a Deus. Parece que o povo estava perdendo esse sentido. Aquele visual do templo já não remeteria mais aquele temor e tremor de estar na presença de Deus, de poder estar na presença de Deus. Voltemos agora para o início. O texto que nós lemos: entrada da presença de Deus no santuário móvel, na tenda da congregação, quando Deus habita no meio do seu povo. Quando Deus habita no meio do seu povo, meus irmãos, algumas lições nós observamos sobre essa presença de Deus. Eu quero destacar apenas duas dessas. A primeira delas, o texto que nós lemos, fala que a glória de Deus encheu o lugar. A glória de Deus enche o lugar. Isso é bastante sugestivo. Quando a glória de Deus enche o lugar, se é revelada as nossas limitações. Olhem para o texto. O texto diz que a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Aí continua: Moisés não podia entrar na tenda da congregação. Por quê? Ele não podia entrar na tenda? Porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a glória de Deus enche um lugar, se é revelada as nossas limitações. Moisés não podia entrar na tenda. Isaías estava prestes a perecer quando teve uma visão de Deus. Quando se encheu de fumaça, ele me acabei. Meus irmãos, não se iluda com piruetas, não se iluda com gritarias, não se iluda com pseudas manifestações espirituais. Pois quando Deus se manifesta, os homens tremem e são reduzidos a nada. A santidade de Deus escancara o nosso pecado, de tal maneira que seria impossível suportar a sua presença. Não suportaríamos. Nisso aprendemos, irmãos, que
Quanto mais Deus se manifesta no nosso meio, no meio da sua igreja, menos espetáculos encontraremos nela. Haverá mais reconhecimento de pecado, haverá mais choro de arrependimento, haverá mais reconhecimento, meus irmãos, de que não somos nada, haverá mais temor e tremor. Quanto mais a presença de Deus encher as nossas vidas, quanto mais a presença de Deus estiver no nosso meio, mais temor e tremor haverá nos nossos corações. É engraçado como nós atribuímos a presença de Deus em situações em que nós somos engrandecidos e não diminuídos, quando na verdade a presença de Deus nos põe no nosso devido lugar. Eu me lembro que em alguns lugares que visitei, as diversas manifestações tidas como espirituais que causavam alvoroço eram vistas como uma presença poderosa de Deus. Como dizia Deus puro. Hoje nós podemos olhar para trás e dizer: não era. Era apenas carne e emoções humanas. A real presença de Deus causaria terror. Não estou dizendo que a presença de Deus não gera alegria e satisfação. Não é isso. Contemplar as coisas de Deus é um privilégio imensurável, incalculável, de tal maneira que nossos corações se enchem de júbilo por desfrutar desse privilégio. Mas não há como estar diante de Deus sem contemplarmos a sua santidade e a nossa miséria. Todavia, mesmo que o medo se apodere de nós e gritemos como Isaías: ai de mim, a voz doce do Santo Espírito nos diz que estamos justificados no sangue do Cordeiro, e que agora esse acesso a Deus nos é permitido sem que sejamos destruídos. E aí está a nossa alegria e satisfação, o nosso júbilo e o nosso louvores ao Senhor. Podemos ficar em sua presença sem sermos destruídos, sem sermos aniquilados. Mas isso requer de nós purificação. Ai de mim! Foi essa quando Isaías teve a visão do Todo-Poderoso, quando a fumaça encheu aquele lugar, quando a presença de Deus encheu o tabernáculo, a glória de Deus encheu aquele lugar. Moisés não podia entrar. Deus se apresentou a Moisés na sarça: tira a sandália dos teus pés. Se queremos, meus irmãos, desfrutar cada vez mais da presença de Deus em nossas vidas, nos purifiquemos cada vez mais, pois em Jesus somos perdoados, mas também convocados à santificação, para estarmos na presença de Deus. A segunda coisa que nós podemos aprender daqui é que a presença de Deus determina os nossos passos. Quanto mais Deus está presente no nosso meio, mais direcionados por Ele seremos. Estaremos cada vez mais influenciados a agir conforme a Sua palavra, o seu mandado. Em Números 9, vemos que o povo partia, nesse texto também, que o povo partia ou ficava acampado segundo o mandado do Senhor. Quando o Senhor ordenava, a nuvem saía, o povo ia. Quando ela parava ali, parava acampado, só saía dali quando o Senhor ordenava. Obviamente eles tinham uma referência visível da vontade de Deus: uma nuvem durante o dia e uma aparência de fogo à noite. Era uma direção visível. Mas, meus irmãos,
nós também podemos conhecer a vontade de Deus a olhos nus, ou a ouvi-la. Ele está em sua palavra revelada. Ela nos diz se é hora de seguir ou parar, isto é, o que fazer em cada área das nossas vidas. Ontem na rádio nós estávamos falando sobre isso, a suficiência das Escrituras. Deus se revela a nós por meio da sua palavra, e Ele nos instrui, nos direciona a como vivermos nesta vida, a como procedermos nessa vida. Acontece, meus amados, que o desprezo e a falta de conhecimento da palavra de Deus tem deixado muitos sem rumo, sem direção, sem saber o que fazer. A grande procura por oráculos gospels aí é exatamente porque não se está desfrutando da presença de Deus e por conseguinte da sua palavra. Porque se tivesse desfrutando da presença de Deus e da sua palavra, estaria ouvindo a Deus e tendo a orientação de Deus. Se nós temos o Espírito, se você tem o Espírito de Deus, e se você tem a palavra de Deus diante de você, deveria enxergar melhor, mais claramente a vontade de Deus. É verdade? Ou você não tem o Espírito de Deus? Ou o Senhor não revelou a sua palavra a você? O povo estava na presença de Deus e era guiado por Deus claramente. E nós temos esse privilégio, meus irmãos. Deus está no nosso meio, como estava no meio de Israel. Deus está em nós. A sua palavra está ao nosso alcance, está no nosso coração, está diante de nós. É por isso que tantas vezes nós escutamos as Escrituras repetir para nós: medita, leia, escute. A gente não dá ouvido, a gente não busca, a gente não quer saber, aí depois fica aí correndo atrás de mim. Sei lá. Queremos ouvir a Deus, aí vamos lá procurar imoral. Está parecendo os romanos, os gregos, né? Tem os lugares dos oráculos lá, eles se consultaram. Deus está conosco. Louvado seja o Senhor. Deus está conosco. Se nós temos o Espírito, temos a palavra de Deus, temos que enxergar, temos condições de enxergar a vontade de Deus para nós. A miopia e a surdez não é culpa dos outros e muito menos de Deus. É falta sim de uma maior comunhão com o Senhor, de desfrutar mais de sua presença. A pessoa não busca a Deus, não tem comunhão com Deus, aí claro, fica mendigando por aí para ver se Deus fala com ele. Está parecendo Saul. Deus não falou mais com Saul, agora foi procurar, foi lá invocar os mortos. Não, meus irmãos. Deus baniu Saul da sua presença. Nós não estamos banidos da presença de Deus para fazer a mesma coisa. Não há dúvidas que aqueles que comungam de uma maior proximidade com Deus e se deleitam na presença do Todo-Poderoso terá sempre uma direção, um norte para onde caminhar. E aqui eu quero concluir dizendo que as manifestações sobrenaturais de Deus não eram para serem reproduzidas, mas para se saber que há um Deus e que sua palavra tem que ser obedecida.
A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus e nenhum outro há senão Ele. É o que diz o texto bíblico. Desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras no meio do fogo. E porquanto amou teus pais, escolheu a sua descendência depois deles, e tirou do Egito diante de si com a sua grande força, para lançar fora diante de ti as nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir e te dar a sua terra por herança, como neste dia se vê. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, e em cima no céu e embaixo na terra nenhum outro há, e guardarás, veja só o propósito de tudo isso, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todos. Havia um propósito dessas manifestações gloriosas de Deus. O Deus que fez uma aliança com o seu povo é o Deus que está presente no meio dele. Em Jesus nós temos uma aliança com Deus. Que te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus e nenhum outro senão Ele. Não há nenhum outro senão Ele. Meus irmãos, saibamos disso. Saibamos que o Senhor nos chama a estarmos em Sua presença, a desfrutarmos de Sua presença. Não só porque nos dá orientação de como viver nesta terra, e demonstra para nós a Sua vontade, mas como também o privilégio de sermos dele, pertencermos a Ele, de falar conosco, de se revelar a nós, por termos sido agraciados por Deus. Deus que fez uma aliança com o seu povo é o mesmo que está no livro dele, em Jesus Cristo. Apenas nele tudo converge para Ele. Em Jesus Cristo todos nós temos esta aliança firmada com Deus. Portanto, guardemos as palavras ditas aos israelitas: guardai-vos e não vos esqueçais da aliança do vosso Deus. Não esqueça da aliança que Deus fez com você em Jesus Cristo. Deus nos abençoe e nós possamos entender que a presença de Deus é uma presença santa, é uma presença que nos chama à santidade, à purificação, é uma presença que nos dá toda a orientação necessária para uma boa vida nesta terra. Deus nos abençoe.